estamos aqui no nosso programa a tratar de vários assuntos que envolvem esse tema que nós estamos a tratar hoje aqui no Mulheres em Foco. E sabemos que no nosso corpo cada parte tem uma ligação diferente com vários pontos, seja orelha, pescoço, nuca e assim por diante. Problemas emocionais são amenizados com o tratamento de acupuntura e por isso nós trouxemos também o Dr. Liberto Matos, que vai falar conosco sobre esse tratamento e em que ele nos auxilia na saúde mental. Doutor, quais seriam os benefícios da acupuntura para o cérebro? Bom dia a todas. Bom dia. Portanto, a acupuntura, por ser uma técnica extremamente ansiolítica e antidepressiva, tem um efeito bastante evidente em todos os tipos de distúrbios mentais. Sempre que é colocada a agulha no nosso organismo, libertam-se endorfinas e opioides, que são substâncias que provocam o bem-estar, como a Amanda falou. Tal como o exercício físico promove a libertação dessas substâncias, a acupuntura, depois de um diagnóstico da situação clínica que leva a pessoa a ter essa alteração no sistema nervoso, tem um efeito bastante evidente no bem-estar e na saúde mental do paciente. E a pessoa já percebe logo de início essa melhoria ou ela precisa passar por algumas sessões para ver logo essa diferença? Depende da condição clínica. É claro que se chegar uma pessoa, no caso como do testemunho que nós presenciámos aqui, numa situação de pânico, os efeitos, é necessário estar constantemente em tratamento. É necessário fazer-se, neste caso em Portugal isso não é feito, mas em determinados países da Europa e na China também, é possível fazer logo o acompanhamento inicial do episódio de pânico com acupuntura. Ou seja, o psiquiatra pode utilizar, para além dos fármacos, da medicação, para controlar aquela condição clínica, pode também fazer acupuntura. Mas creio que, pronto, numa fase inicial, os efeitos para a maioria dos transtornos psicológicos ou psiquiátricos são imediatos. Consegue-se logo ter um bom resultado daquilo que é feito. É claro que existem patologias e patologias e normalmente quanto mais grave é o quadro, mais tempo leva, mas isso também acontece com a medicação convencional. Realmente o senhor tem visto resultados nos pacientes que o procuram? Sim. Principalmente a nível do sistema nervoso. Como disse, a acupuntura é extremamente ansiolítica e antidepressiva e enquadrando no caso deste tipo de patologia e que está descrito nos textos da medicina chinesa, que tem milhares de anos, que as alterações do sistema nervoso é uma luta que existe entre a nossa energia defensiva e as energias perversas. Ou seja, os médicos chineses atribuíam a existência de determinadas entidades exteriores ao nosso organismo que aproveitavam determinados problemas ou situações pelas quais a pessoa passava no seu dia-a-dia para ter um domínio sobre a mente da pessoa. E era aí que se iniciava o problema. E a acupuntura foi sempre utilizada nesse ponto de fortalecimento das nossas energias defensivas, do nosso sistema endógeno, para o nosso corpo conseguir dar resposta a esses ataques exteriores, que vêm do exterior. Quer dizer, nós podemos até aqui concluir que a mente é de facto o maior campo de batalha do ser humano. Exatamente. A nossa mente é a forma que o nosso organismo tem para se manter saudável. Ou seja, se nós tivermos um corpo muito são, mas tivermos uma mente fraca, aquele corpo torna-se enfermo. Mas se nós tivermos um corpo fraco numa mente forte, então é difícil aquele corpo ceder, debilitar, porque a mente é forte. E é aí que entra a acupuntura. A acupuntura tem essa capacidade de fortalecer não só a nossa mente, mas também o nosso corpo. Dr. Liberto, faça-nos lá entender como é que a acupuntura funciona nesta área aqui do cérebro, não é? Onde é que a agulhinha é colocada? Pronto, então é assim, primeiramente é feito um diagnóstico, ou seja, a pessoa chega em consulta, é perceber quais são o porquê
daquela perturbação, neste caso do sistema nervoso, porque é que a pessoa está a atravessar aquela pressão. Se foi a morte de alguém, se foi um despedimento, se foi um divórcio, se foi uma situação, a que nível psicológico se encontra aquela alteração. Depois, em função disso, é enquadrado dentro do perfil que a pessoa tem. Ou seja, se a pessoa é uma doente, normalmente as ansiedades, vamos tratar em termos de ansiedade, há a ansiedade Yin e a ansiedade Yang. Se nós trouxermos isto para a ansiedade masculina, que é o Yang, e a ansiedade feminina, que é o Yin. Portanto, a ansiedade da mulher é completamente diferente da ansiedade do homem, em termos clínicos. E depois, porque a ansiedade feminina é mais a nível do baço, que a mulher tem uma ansiedade de preocupação, uma ansiedade de conservação, quer ter os filhos sob controle, quer ter a casa sob controle. Então há uma necessidade de conservar aquilo que tem. E quando a mulher começa a perder essa capacidade de conservação, de manter aquilo que ela considerava como garantido sob controle, entra num processo ansioso. E aí nós vamos utilizar pontos do meridiano do baço, que são pontos que estão distribuídos desde a ponta do dedo do pé até aqui à zona axilar, e que já estão estudados também há milhares de anos, e que têm um efeito no relaxamento da ansiedade Yin, ou seja, da ansiedade feminina. No caso do homem, nós temos uma ansiedade Yang, que é uma ansiedade de fígado, que é uma ansiedade por irritabilidade. O homem tem muita tendência para a irritabilidade. É muito mais fácil um homem perder a paz de espírito por se irritar demasiado, porque tem que encontrar soluções, tem que conseguir atingir um resultado. Ou seja, o homem é quem mata o leão, é o provedor, sai para fora, vai caçar, ok? E automaticamente isso gera um desgaste mais a nível muscular e mais a nível de fígado. E então o meridiano que se utiliza para tratar a ansiedade no homem é o meridiano do fígado. Também tem alguns pontos, começa no dedo do pé também, mas um bocadinho mais ao lado, e que vem até aqui à zona abdominal. Completamente diferente, não é? Completamente diferente. E, portanto, é necessário ter esta noção depois em consulta para se poder fazer um diagnóstico e depois ver, por exemplo, se a pessoa tem insónia, ansiedade acompanhada com insónia, se tem instintos suicidas, se tem alterações alimentares, se a pessoa já não dorme bem, se tem falta de libido sexual, porque tudo isso são características de quem está com um processo de ansioso, ansiolítico ou depressivo, e depois tudo isso é tido em conta em consulta e são utilizados esses pontos que realmente estão estudados, esses protocolos, que depois cada terapeuta, eu na minha clínica tenho os protocolos que já faço há cerca de 12 anos e que vão tendo resultados clínicos que eu consigo perceber, evidentes, e que realmente consegue-se muito bons resultados. Mas principalmente o que nós temos que ver aqui é o domínio da mente. Porque a depressão, a ansiedade são problemas, como vimos na matéria, são problemas da alma. São alterações que acontecem na alma. É claro que nós conseguimos fortalecer o corpo. Quando fortalecemos o corpo, estamos a dar algumas ferramentas à alma para ela conseguir se defender. Mas é preciso também fazer esse trabalho na alma, no interior da alma do doente, é muito importante também. Mas falando disso, por exemplo, dessa questão da alma, quando a pessoa procura primeiramente ajuda, ela continua um acompanhamento ou basta uma vez e está resolvido? Ou é algo recorrente? Não, constante, é assim, uma sequência? é um processo terapêutico. Nós temos um processo terapêutico. Existem situações que as pessoas em termos clínicos passam que é necessário continuarem a fazer tratamento. Necessitam de fazer tratamento. Existem outras situações clínicas, como por exemplo um despedimento, a pessoa fica ali deprimida ou ansiosa durante um período de tempo, mas depois resolve o seu problema de trabalho, recupera o seu trabalho, recupera a sua saúde através dos tratamentos que faz e depois, de futuro, não necessita de continuar a fazer tratamentos. Há pessoas que depois voltam à clínica por outras razões. Mas existem quadros clínicos que é necessário a pessoa continuar a fazer tratamento porque geneticamente a pessoa já tem aquela predisposição para ser ansiosa, para ser nervosa, e existem situações clínicas em que não é necessário, faz tratamentos de uma determinada altura, resolve o problema e segue a sua vida. Dr. Liberto Matos, nós agradecemos mais uma vez a sua participação aqui no nosso programa e, muito de obrigado. facto, ficou bem esclarecido a forma como nós devemos cuidar da nossa mente, porque é ela que, de facto, domina
não é? O corpo. Com certeza. Essa é a realidade. Vamos a um breve intervalo e já voltaremos para conhecer o desfecho da história de hoje de Luísa Gonçalves. Até já.